Bom dia, que Deus abençoe o seu coração, a sua mente e a sua casa neste momento. Que a presença do Altíssimo te envolva enquanto você ouve esta oração. Que a paz de Deus entre aí onde você está. Que a proteção do Senhor cubra cada canto do seu lar, cada pessoa da sua família, cada área da sua vida. Que junto com esta oração chegue cura, libertação, livramento, consolo, direção e uma unção nova sobre o seu espírito. Onde esta oração chegar, que chegue também o toque do Espírito Santo. Eu não sou nada sem Deus, apenas um vaso de barro nas mãos do oleiro. Mas eu creio que o Senhor escolhe pessoas simples para entregar mensagens profundas. E hoje, neste dia, eu peço a Ele que use a minha vida para falar com você, para te fortalecer por dentro, para te lembrar que você não está só, que existe um Deus que tudo vê, tudo sabe e cuida de cada detalhe. Antes de orarmos o Salmo 91, eu quero que você faça uma declaração de fé. Se puder, depois escreva esta frase em algum lugar, nos comentários, no caderno, onde você costuma registrar suas orações. Declare assim com fé: Deus me dará saúde e muitos anos de vida. Essa frase parece simples, mas no mundo espiritual isso é uma legalidade. É como uma chave que você gira concordando com aquilo que o céu já liberou sobre você. Enquanto você declara isso, o médico dos médicos age, né? O Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que renova, começa a alinhar coisas na sua saúde, nas suas emoções, na sua mente. Diga em voz baixa ou em pensamento: Deus me dará saúde e muitos anos de vida. Eu creio, Senhor. Eu tomo posse, eu recebo. E enquanto você declara, creia que o Senhor está tocando aquilo que precisa ser curado, dentro e fora. A palavra de Deus é viva e os salmos são como remédios específicos para diferentes áreas da alma. Existem salmos que falam de prosperidade, de honra, de portas abertas. Existem salmos que são clamores por socorro urgente. Existem salmos para quem está ferido, humilhado, envergonhado. E no meio de todos eles, existe um salmo que se tornou conhecido como um grande escudo espiritual, o Salmo 91. O Salmo 91 é como uma fortaleza invisível. Ele fala de livramento, de proteção, de cuidado, de anjos que são enviados para guardar o caminho, de flechas que não te atingem, de pestes que não te derrubam, de ataques que não prevalecem. Quando você ora, medita e crê no que está escrito ali, é como se você estivesse se abrigando debaixo das asas de Deus. É a oração que quebra laços, corta armadilhas, enfraquece a inveja, derruba obras malignas que foram levantadas contra você e a sua família. Mas o Espírito Santo hoje não quer apenas lembrar você das promessas e dos livramentos do Salmo 91. Ele quer te entregar um direcionamento. Por quê? O Salmo 91 não fala só de proteção. Ele também ensina uma postura espiritual. E é essa postura que muda tudo ao longo da sua vida. Quantas pessoas já passaram por você e tentaram te ferir, te usar, te prejudicar? Quantas vezes você estendeu a mão, ajudou, acolheu, abriu a porta da sua casa, confiou e em troca recebeu ingratidão, falsidade, mentira, calúnia? Quantas vezes você fez o bem e recebeu o mal de volta? Talvez, enquanto eu falo, o Espírito Santo esteja trazendo rostos e situações à sua memória. E como seres humanos, a nossa primeira vontade, quando alguém nos fere, é revidar. A vontade da carne é responder na mesma moeda, é falar de volta, é colocar a situação nas nossas mãos e tentar resolver do nosso jeito. Mas quem tem rotina espiritual, quem busca a Deus com sinceridade, quem aprende a viver debaixo da sombra do Altíssimo, descobre um caminho mais alto. O caminho de deixar Deus julgar, Deus agir, Deus fazer justiça.
existe uma diferença muito grande entre vingança e justiça. Vingança é quando o coração ferido diz: eu quero que ele sinta o que eu senti, eu quero que ela passe pelo que eu passei. Vingança é desejar o mal de volta. Já a justiça é quando você olha para Deus e diz: Senhor, o Senhor sabe da verdade, o Senhor conhece o meu coração, faça justiça na minha vida, cura o que foi ferido, restaura o que foi tirado, honra cada lágrima que eu derramei. Na vingança, o foco é ver o outro sofrendo. Na justiça, o foco é ver Deus te levantando. O Salmo 91 nos ensina que existe uma lei espiritual que não falha. Aquilo que a pessoa planta, ela colhe. Quem cava uma cova para derrubar alguém, mais cedo ou mais tarde, acaba caindo dentro da própria cova que cavou. Quem vive espalhando intrigas, mentiras, veneno, cedo ou tarde, vê esse veneno voltar de alguma forma. Quem planta injustiça, colhe consequências. Quem planta bondade, colhe favor. Quem planta cuidado, colhe portas abertas. É a lei da semeadura. Talvez você tenha passado anos achando que não tinha ninguém vendo o que você fazia. Você ajudou gente que nem lembrava de você depois. Você abençoou pessoas que sumiram quando você mais precisava. Você foi fiel em pequenas coisas, deu comida, deu uma palavra, ajudou com dinheiro, ajudou com tempo, ouviu desabafos, cobriu pessoas em oração. E muitas vezes ninguém te agradeceu do jeito que você merecia, mas Deus viu, Deus vê cada gesto, cada oferta, cada cuidado, cada vez que você calou em vez de revidar. Nada disso se perdeu. Aos olhos de Deus, tudo isso foi semente. E da mesma forma, as pessoas que te feriram, te traíram, te usaram, te humilharam, também plantaram algo. Não é você que vai cobrar essa colheita. Você não precisa carregar esse peso. Você não precisa ficar marcando na agenda o nome de quem te fez mal. A vida é rápida demais para você gastar energia desejando o mal para alguém. O Salmo 91 nos mostra um caminho muito mais leve. Você entrega nas mãos de Deus, segue a sua vida, cuida da sua paz, e o próprio Deus se encarrega de fazer a justiça acontecer no tempo certo. Quando a Bíblia diz que você verá com seus olhos a recompensa dos que praticam o mal, isso não é convite para você se alegrar com a dor de ninguém. É um alerta. Ninguém foge da lei da semeadura. É também um consolo para o seu coração. Você não foi esquecido. Você não ficou sem resposta. Você não foi enganado diante de Deus. Ele viu. Ele sabe. Ele não se esquece. Por isso, hoje, em vez de pedir vingança, coloque a mão no seu coração e peça justiça. Diga em pensamento: Senhor, o Senhor sabe o que eu vivi. O Senhor sabe o que fizeram comigo. O Senhor sabe o que falaram de mim. O Senhor sabe onde fui injustiçado. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Cura meu coração. Restaura o que foi perdido. Abre uma nova fase para mim. Eu não desejo o mal de ninguém, mas peço que o Senhor faça justiça na minha vida. Quando você ora assim, você sai da posição de quem quer ferir e entra na posição de quem confia. E quem confia se esconde debaixo das asas de Deus. Quem confia habita no esconderijo do Altíssimo. Quem confia descansa à sombra do Onipotente. E é aí que o Salmo 91 se cumpre de forma completa, não só como um texto bonito, mas como uma realidade diária. Agora, com essa verdade no coração, vamos fazer desta oração um momento de entrega profunda. Vamos transformar o Salmo 91 em clamor, em conversa com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença. Tu és o nosso refúgio, o nosso abrigo seguro, o nosso lugar de descanso em meio à guerra. Nós declaramos pela fé que queremos habitar no Teu esconderijo, viver debaixo da Tua sombra,
caminhar guiados pela tua voz e protegidos pela tua mão, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor nos livra de laços que não enxergamos, de armadilhas que não percebemos, de laços espirituais, emocionais, relacionais, profissionais. Livra-nos das palavras de maldição, da inveja, das setas malignas que voam durante o dia, das perturbações que surgem à noite, dos medos que tentam roubar o nosso sono, das notícias que tentam abalar a nossa fé. Nós cremos que o Senhor coloca anjos ao nosso redor para nos guardar em todos os nossos caminhos. Guarda a nossa saída e a nossa entrada, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda o nosso trabalho, guarda os nossos sonhos, guarda a nossa saúde, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Meu Deus, se existem pessoas tramando contra quem está orando comigo agora, se existem conversas escondidas, fofocas, planos para derrubar, estratégias para envergonhar, palavras para manchar o nome, nós pedimos, não permita que essas obras prosperem, que toda intenção de injustiça caia por terra, mas em vez de vingança, nós pedimos justiça. Levanta quem foi derrubado, honra quem foi humilhado, restaura quem foi esquecido, cura quem foi ferido. Senhor, em nome de Jesus, visita agora o coração de quem está orando comigo e carrega mágoas antigas, lembranças pesadas, traumas que ainda doem. Espírito Santo, passa com teu bálsamo agora. Traga cura, traga leveza, traga paz. Ensina-nos a soltar o que já acabou, a entregar nas tuas mãos aquilo que não podemos mudar, a seguir em frente com o coração mais livre. Nós declaramos que nenhuma praga chegará à nossa tenda, nenhum mal terá autorização para permanecer sobre a nossa casa. Aquilo que o inimigo levantou contra nós, o Senhor transforma em testemunho. Aquilo que era para nos derrubar, o Senhor usa para nos amadurecer. Aquilo que era para nos envergonhar, o Senhor usa para nos exaltar no tempo certo. Deus, em nome de Jesus, nós também te pedimos longevidade e saúde. Olha para cada pessoa que está orando comigo agora e confirma sobre ela esta palavra. Deus me dará saúde e muitos anos de vida. Abençoa os órgãos, o sangue, os ossos, o sistema imunológico, o emocional, o espiritual. Que aquilo que estava em desequilíbrio seja alinhado. Que aquilo que estava fraco seja fortalecido. Que aquilo que estava preso seja destravado. Pai, ensina-nos a viver o Salmo 91, não apenas como uma oração repetida, mas como um estilo de vida. Ajuda-nos a escolher a tua presença todos os dias, a começar o dia orando e terminar o dia agradecendo. Ajuda-nos a manter uma rotina espiritual firme, a ter intimidade contigo, a ouvir a tua voz antes de tomar decisões, a perceber quando o Senhor está nos desviando de laços que nós nem imaginamos. Em nome de Jesus, nós colocamos também diante de ti todos aqueles que já nos fizeram mal. Não queremos carregar ódio, não queremos alimentar o ressentimento, nós escolhemos perdoar. Perdoar não é dizer que foi certo o que fizeram, mas é entregar a tua justiça àquilo que nos feriu. Por isso, Senhor, toma essas situações em tuas mãos, faz justiça, cura as feridas, fecha ciclos que precisam ser fechados e abre um novo tempo na vida de quem está orando agora. Neste momento, nós unimos a nossa fé e fazemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo em espírito de reverência: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Respira fundo agora onde você está. Se acalma um pouco diante de Deus. Ele está te vendo. Ele ouviu cada palavra, até aquelas que você não conseguiu dizer em voz alta. Nada disso foi em vão. O Senhor está trabalhando em áreas que você nem imagina. Ele está alinhando situações, fechando portas que não te servem mais, abrindo caminhos que você não conseguiria abrir sozinho, movendo coisas no invisível a seu favor. Respira fundo de novo e, se puder, leva a mão ao seu peito por alguns segundos. Sente o teu coração batendo. Cada batida é um lembrete de que Deus ainda tem propósito em você. Se Ele não tivesse mais planos para a sua vida, você não estaria ouvindo esta oração agora. Você não teria chegado até aqui, em meio a tudo o que já viveu, se não houvesse um cuidado sobrenatural, te sustentando em cada detalhe, até nos momentos em que você pensou que não aguentaria mais. Talvez você esteja passando justamente por uma fase em que parece que a proteção de Deus falhou. Talvez tenha acontecido algo que você não entende. Uma perda, uma decepção, uma porta que se fechou de forma brusca, um relacionamento que não deu certo, um projeto que parecia promissor e simplesmente desmoronou. Nessas horas, o inimigo tenta soprar no ouvido que Deus te abandonou, que ele não te ouviu, que a oração não adiantou. Mas o Salmo 91 nos mostra que a proteção de Deus nem sempre é do jeito que a gente espera. Às vezes a proteção de Deus não é nos livrar da situação, e sim nos livrar do que aquela situação poderia ter destruído dentro de nós. Quando o Salmo fala que 1.000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, não significa que nunca enfrentaremos dias difíceis. Significa que, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias, algo dentro de nós será preservado. A paz, a fé e a esperança, a capacidade de recomeçar. Tem coisas que o inimigo até tenta tocar, mas não consegue, porque já estão firmadas em Deus. E é isso que o Espírito Santo está fazendo agora, enquanto você ora, fortalecendo o que é essencial dentro de você, para que nada e nem ninguém consiga arrancar. Talvez você olhe para o seu passado e veja marcas de injustiça, momentos em que você foi sincero e não acreditaram, em que você foi leal e não retribuíram, em que você se deu por inteiro e foi devolvido em pedaços. Essas memórias pesam, cansam, desgastam a alma, mas o Senhor hoje está te chamando para um novo posicionamento. Ele te convida a tirar as situações do tribunal da sua mente, onde você volta nelas o tempo todo, tentando entender e justificar, e colocar tudo no tribunal de Deus, onde a verdade é conhecida por completo e a justiça não falha. A justiça de Deus não é apenas correção, é também restauração. Ele não só expõe o que foi feito às escondidas, como também cura o que foi ferido. Devolve dignidade, te coloca em lugares que você jamais imaginaria alcançar. Quando o Salmo diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, está dizendo que Ele é tanto o lugar onde nos escondemos, quanto a força que nos faz continuar. Refúgio é o abraço que acolhe, fortaleza é a estrutura que sustenta. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida a endurecer o coração para não se machucar mais. Muitos, depois de tantas decepções, fazem esse pacto silencioso: não confio mais, não me abro mais, não entrego mais o coração. E aos poucos, a pessoa vai se isolando por dentro, mesmo estando cercada de gente por fora. Mas o Salmo 91 não foi escrito para corações fechados.
Ele foi escrito para quem aceita se esconder em Deus, para quem reconhece que sozinho não consegue se proteger de tudo, que precisa de uma sombra maior, de uma cobertura mais alta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é perfeito, não é alguém que nunca falhou, não é alguém que nunca sentiu medo. É alguém que entendeu que o melhor lugar para estar é perto de Deus. É alguém que volta para a presença mesmo depois de cair. É alguém que escolhe colocar os pensamentos, sonhos, dores e decisões debaixo da direção do Senhor. Habitar é mais do que visitar. Visitar é ir de vez em quando, habitar é fazer dali o seu lugar fixo. Deus está te chamando para esse nível de relacionamento. Não apenas buscar quando o problema aperta, mas construir uma vida de oração diária, simples, sincera, constante. E ter uma vida de oração não significa orar palavras bonitas ou saber textos de cor. Significa abrir o coração com verdade, ainda que a oração saia entre lágrimas, ainda que falte palavra, ainda que tudo o que você consiga dizer seja um Deus me ajuda. Significa convidar o Senhor para entrar nos assuntos que você normalmente tenta resolver sozinho. Significa orar antes de responder algo que te feriu, antes de tomar decisões movidas por impulso, antes de se defender de algo injusto com as próprias mãos. Quando você escolhe essa postura, o Salmo 91 deixa de ser apenas um texto recitado e passa a ser um caminho. Um caminho em que, mesmo sem entender algumas coisas, você segue confiando que Deus enxerga o todo, enquanto você vê apenas uma parte. Um caminho em que você aprende a não mendigar afeto em lugar errado, a não implorar por atenção onde não há respeito, a não insistir em portas que Deus já fechou, para te livrar de algo que lá na frente te faria muito mal. O Espírito Santo também te lembra hoje que existem pessoas que foram retiradas da sua vida como forma de proteção. Na época, talvez você não entendeu, talvez até chorou, tentou voltar, insistiu. Mas, se você olhar com calma, vai perceber que com algumas pessoas você não teria paz, não teria descanso, não teria avanço. Deus trabalha em silêncios que a gente não compreende na hora. Ele fecha conexões que pareciam boas, mas que estavam contaminadas por inveja, manipulação ou falsidade. Ele interrompe conversas, planos, projetos que por fora tinham brilho, mas por dentro tinham laços escondidos. E da mesma forma, ele também está preparando conexões novas, pessoas alinhadas com o propósito dele para a sua vida. Amizades que edificam, relacionamentos que curam em vez de ferir. Ambientes em que você pode ser quem é sem medo. Enquanto você se aproxima do Senhor como refúgio, Ele também te cerca de pessoas certas, no tempo certo, para que você não caminhe sozinho. Agora, em espírito de oração, apresente diante de Deus as pessoas que te feriram, as palavras que ainda ecoam na sua mente, os gestos que te marcaram negativamente, né? As injustiças que você viveu. Não é para minimizar o que fizeram com você, nem para fingir que nada aconteceu. É para tirar o peso das suas mãos e colocar nas mãos daquele que julga com verdade. Diga em pensamento algo como: Senhor, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos. Eu coloco essa situação nas tuas mãos. Eu não quero viver preso a isso. Eu escolho perdoar e seguir. Faz justiça na minha vida, cura o que ficou ferido, fecha esse ciclo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora uma cura profunda na área das memórias. Visita lembranças de humilhações, de discussões pesadas, de palavras duras, ouvindo que não tinham valor, que não iam conseguir, que eram um peso, um problema. Né? Visita memórias de traições, de portas que se fecharam de maneira injusta, de acusações que não eram verdade. Passa com a tua mão
sobre esses lugares internos, como quem passa um pano sobre um vidro cheio de marcas, até que volte a ficar limpo, claro, leve. Deus, em nome de Jesus, nós também te pedimos discernimento. O Salmo 91 nos mostra que existem laços montados de forma invisível, situações que parecem comuns, mas carregam intenções escondidas. Mostra a quem está orando comigo agora onde não deve mais insistir, com quem não deve mais abrir o coração da mesma forma, de quais ambientes precisa se afastar, até mesmo quais conteúdos, músicas, conversas, hábitos estão abrindo brechas espirituais. Ensina-nos a discernir, a perceber com o Espírito aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. Senhor, que a partir de hoje o Salmo 91 seja uma chave diária. Que esta pessoa tenha o desejo de ler, ouvir e meditar nesse salmo com calma, deixando cada versículo entrar como se a alma estivesse tomando um banho por dentro. Que cada palavra vá limpando o medo, a ansiedade, a sensação de abandono, a angústia com o futuro. Que em vez de se alimentar de notícias que só produzem pânico, esta pessoa se alimente da tua verdade até perceber que a proteção do Senhor é real, ainda que invisível. Nós também te pedimos, Pai, que toda obra de inveja, palavra maldita, praga, rogada, desejo ruim, olhar carregado, seja anulada agora pelo sangue de Jesus. Toda a energia pesada lançada contra esta casa, contra este casamento, contra esta família, contra essa saúde, contra essa área financeira, seja dissipada, desfeita, exposta, removida. O que foi falado no secreto, o que foi tramado nas sombras, o Senhor conhece. Que toda estratégia do mal seja quebrada. E em lugar de maldição, venha bênção. Em lugar de confusão, venha clareza. Em lugar de peso, venha leveza. Senhor, fortalece também a fé de quem está quase desistindo de orar, porque parece que nada muda. Mostra com sinais pequenos e concretos que o Senhor está ouvindo. Pode ser um detalhe num dia comum, uma porta inesperada, uma resposta simples, um alívio no coração. Mostra para essa pessoa que ela não está falando sozinha. Renova o ânimo, reacende a chama, desperta novamente o desejo de falar contigo, não apenas para pedir, mas também para agradecer, adorar e ouvir. E, por fim, nós te pedimos, Deus, que este dia seja marcado por um recomeço espiritual. Que esta oração não seja apenas mais um vídeo ouvido e esquecido depois, mas um ponto de virada. Um marco, um antes e depois, que a partir de hoje esta pessoa passe a carregar dentro dela a certeza de que está debaixo das tuas asas, guardada, protegida, conduzida, que ela se lembre nos momentos de luta desta promessa. Nenhum mal terá a última palavra sobre a vida de quem se esconde no Senhor. Agora, com calma, respira mais uma vez e deixe essa verdade descer. Deus está cuidando de você. Talvez não do jeito que você imaginou. Talvez não no tempo que você gostaria, mas no tempo e do jeito que Ele sabe que é melhor. Ele está ajeitando o que você não vê. Fechando estradas que te afastariam da vontade dEle. Abrindo trilhas novas por onde você ainda vai caminhar com alegria. Restaurando o que parecia não ter conserto. Levantando você das ruínas que outros não enxergam, colocando sobre a sua cabeça e uma cobertura de graça e proteção. Se esta oração falou com você, compartilhe com mais alguém. Talvez alguém que você ama esteja precisando de uma palavra exatamente como esta. Que o Senhor te cubra com graça, proteja a sua casa e faça deste dia um marco de recomeço na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre.